O nosso próximo tema para a aula de ciências do 7º ano será seleção natural. Na aula passada, nós observamos aquelas imagens de dinossauros, né? E tivemos um momento para pensar sobre a origem ou o surgimento e por que animais de tão grande porte desapareceram da face da Terra. Nós daremos início à segunda unidade de ciências, abordando esse tema de seleção natural. Então, um tema bastante importante, tá? Faz com que nós pensemos a respeito do surgimento, das mudanças de características e da diversidade, tanto da fauna como da flora, ou de todos os seres vivos que vivem no nosso planeta. Então, atualmente, as evidências disponíveis levam os cientistas a explicar a diversidade de seres vivos como resultado de uma evolução biológica. Já na antiguidade, alguns pensadores e filósofos haviam levantado a hipótese de que os diversos seres vivos se transformaram ao longo do tempo, embora não houvesse evidências científicas de que isso ocorresse. As primeiras tentativas formais de explicar a origem da diversidade dos seres vivos só ocorreram no final do século XVIII e início do século XIX. E essas explicações destacaram-se daquelas propostas por alguns naturalistas, que são estudiosos do campo da história natural. Alguns desses naturalistas famosos, temos como exemplo Jean-Baptiste Pierre-Antoine de Monnet, conhecido como Lamarck, e Charles Darwin, e também Alfred Russel Wallace. Então, a gente vai ver agora as ideias desses 3 evolucionistas, tá, sobre a teoria da seleção natural. Lamarck, conhecido por suas ideias evolucionistas, ele apresentou uma teoria conhecida como lamarquismo, que baseia em alguns princípios. O primeiro princípio é a lei do uso e do desuso. O que diz essa teoria? Diz que determinado órgão se desenvolve ao ser usado e, ao contrário, ele regride. O uso ou desuso de um órgão não dependeria das condições impostas pelo ambiente e das necessidades de cada espécie. A segunda teoria criada por ele, o segundo princípio, é a lei de transmissão de caracteres adquiridos, que diz que características adquiridas por um indivíduo, por uso ou desuso, são transmitidas aos seus descendentes. Dessa forma, ao longo de muitas gerações, o acúmulo de pequenas mudanças graduais provocaria modificações significativas nas populações, dependendo da origem de algumas espécies. Mas essas ideias de Lamarck, atualmente, elas não são mais aceitas em sua totalidade. Por exemplo, digamos que você tenha um pai que seja fisiculturista, aquelas pessoas que fazem e desenvolvem bem a musculatura através de musculação. E, de acordo com Lamarck, se isso fosse verdade, o seu filho também herdaria a musculatura desenvolvida por seu pai durante os treinos após nascer. Isso aí não é verdade, né? Uma criança ela nasce com características normais e idênticas a qualquer outras crianças. Então, esse é um dos motivos que a teoria proposta por Lamarck não é plenamente aceita, mas veja, em sua totalidade. Muitos pontos são realmente considerados e aceitos. Charles Robert Darwin é um dos naturalistas mais famosos. Então, assim como Wallace, ele coletou dados diversos durante viagens a bordo de um navio chamado Beagle. Essa viagem de Darwin iniciou no ano de 1831 e ele visitou vários locais ao redor do mundo, entre eles a América do Sul, principalmente aqui o Brasil. Ele parou aqui também no Brasil. Uma de suas paradas foi aqui no arquipélago de Galápagos, atualmente pertencente ao Equador. Então, aqui na América do Sul, ele passou por vários países coletando dados a respeito das espécies. Darwin voltou dessa viagem 5 anos depois, em 1836, com muitas anotações e materiais coletados. Podemos observar nesse mapa o trajeto de Darwin ao redor do mundo, coletando
informações. Então, ele saiu aqui da Europa, tá? E ele visitou, América do Sul, em vários pontos, tá? Então, Rio de Janeiro, aqui passou por Montevidéu, Bahia Blanca, então, passou por volta aqui da Argentina, Estreito de Magalhães, e foi andando, Valparaíso, Calão, Ilhas Galápagos no Equador, Tahiti, e voltou aqui, Nova Zelândia, Oceania, e foi visitando todos esses países no mundo, Cidade do Cabo na África, voltou novamente aqui a Salvador e retornou para a Europa, onde ele voltou dessa viagem com muito material para ser estudado. Então, de volta, ele dedicou mais de 20 anos de um intenso estudo de todo o material que ele coletou, com aves, lagartos, besouros, plantas e até fósseis. Pesquisando esse material, ele começou a levantar informações científicas e a elaborar uma teoria que explicasse, entre outros fatos, a origem da diversidade dos seres vivos na Terra. Em 1858, o inglês Alfred Russel Wallace, que também tinham feito viagens exploratórias ao redor do mundo, ele enviou para Charles Darwin um resumo dos seus estudos. Nesse resumo, ele afirmava que os seres vivos evoluíam e que as espécies surgiam por meio de uma seleção realizada pelo ambiente, e ele deu esse nome de seleção natural. Charles Darwin ficou surpreso com a semelhança entre as suas ideias e as ideias de Wallace, e escreveu uma carta para o amigo escocês, tá? Charles Lyell, afirmando que os escritos de Wallace eram um excelente resumo do trabalho que ele próprio tinha realizado nos últimos 22 anos. Então, depois disso, em 1º de julho de 1858, Darwin e Wallace apresentaram seus trabalhos sobre evolução na Sociedade Linneana de Londres. Como Darwin apresentou argumentos mais consistentes, no livro A Origem das Espécies, a ideia da evolução por seleção natural foi denominada de darwinismo. O trabalho de Wallace, no entanto, foi essencial para ajudar e validar o darwinismo. De acordo com Darwin e Wallace, os indivíduos de uma mesma população não são idênticos entre si. Eles apresentam variações nas características individuais, o que é conhecido como variabilidade. Além disso, esses indivíduos competem entre si por recursos limitados do ambiente, como, por exemplo, alimento, abrigo e parceiros reprodutivos. Então, a gente vai ver agora um exemplo hipotético da evolução por seleção natural que está descrito na imagem. Então, se nós observarmos aqui, tá? Não sei se dá nitidez, mas vocês observem no livro. Aqui nós temos besouros de uma mesma espécie em cima de folhagens. Alguns indivíduos dessa população são vermelho-alaranjados, que estão aqui, pequenos aqui entre os verdes, são vermelho-alaranjados, amarronzados, e outros são verdes mais vivos. Então, a migração de aves insetívoras para a região é uma ameaça para os besouros. Procurando entre as folhas secas alaranjadas, elas encontram e capturam mais facilmente os besouros verdes, cuja coloração é mais contrastante com a folhagem. Então, em relação à cor, os indivíduos verdes estão em desvantagem com os indivíduos marrons e alaranjados, porque eles se destacam nas folhas. O que acontece? As aves comem primeiro os verdes. Então, esses besouros vermelho-alaranjados são selecionados positivamente pelo ambiente, pois são menos visíveis que os verdes e, portanto, menos predados pelas aves. Dessa forma, as chances de sobrevivência e a reprodução desses besouros, que são vermelho-alaranjados, são maiores, e por isso eles tendem a gerar mais descendentes que os besouros verdes. Então, a atividade proposta para a aula está aqui no rodapé da página 424, que diz assim: explique o papel do ambiente na evolução dos organismos segundo o lamarckismo e segundo o darwinismo. Então, como o meio ambiente contribui, tá, para a evolução dos organismos? Então, a gente tem aqui um exemplo, tá bom? Com base no exemplo de Darwin e Wallace, é possível afirmar que a ciência e as grandes descobertas
dependem do trabalho de um único cientista ou de um grupo de pesquisadores. Justifique. Então, a gente viu aqui as contribuições de Wallace para o trabalho de Darwin, tá? E vice-versa. Terceiro, elabore um exemplo hipotético de seleção natural. Explique de que modo ela ocorreria nesse caso. Então, vocês vão observar no ambiente insetos ou plantas que estariam em vantagem ou em desvantagem em relação a algum predador. Então, pensem aí na casa de vocês, tá? Até uma lagartixa, a coloração da lagartixa, ou a coloração de um rato em relação ao ambiente com um gato, tá? Outro animal pequeno, uma formiga, algum animal que se destaca do ambiente e outro que não consegue se destacar e vai ser mais fácil predado por um predador, certo? Então, essa é a atividade proposta para a aula de hoje, tá? Boa atividade.